Seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes, e Jesus os chamou. E eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, o seguiram. Feche seus olhos mais uma vez. Graças te damos pelo privilégio, Senhor, de ler a tua palavra, de poder estudar a tua palavra, de poder compartilhar a tua palavra. Nesse momento, ó Pai, pedimos iluminação para que possamos entender e compreender o que o Senhor quer nos ensinar nessa noite, para que possamos praticar, Senhor, para que possamos viver a tua palavra, para que possamos, Senhor, cumprir o teu propósito. Entendemos, Senhor, que existe uma missão para cada um de nós e para nós como igreja. E precisamos, Senhor, viver e cumprir esse propósito, ó Pai. Precisamos ser igreja vivendo como igreja. Precisamos ser cristãos, Senhor, vivendo como cristãos. Por isso, ó Pai, fale aos nossos corações. Confronta-nos, ó Pai, para que possamos entender, Senhor, que a verdade é muito mais do que aquilo que nós pensamos. Não está baseada nos nossos princípios, nem nas nossas razões, nem no nosso próprio entendimento pessoal. Mas que possamos, Senhor, entender, conhecer, ó Pai, que possamos, Senhor, aprender, ó Deus, para poder agradar o Senhor e servir o Senhor. Fala, Senhor, os nossos corações em nome de Jesus. Amém. Querido, ao longo dos meus anos como cristãos, que não são poucos anos, não vou dizer aqui para não denunciar a minha idade, mas não são poucos anos, e ao longo dos meus anos como pastor, eu entendo que o maior desafio para o ser humano é no momento que ele é chamado pelo Espírito Santo de Deus para seguir a Cristo, é ele largar tudo e cumprir o chamado e obedecer. Dias se passam, domingo, vem domingo, vai domingo, pregações são feitas, sermões são feitos, apelos são feitos. Vemos muitas pessoas nos ambientes, dentro de igrejas, algumas muito mais lotadas, outras menos lotadas, igrejas com poucas pessoas, igrejas com muitas pessoas. Mas momentos como esse, em que pregações são feitas, apelos são feitos, desafios são lançados, poucos são os que respondem positivamente a esse tipo de chamado, querido. Seguir a Cristo é muito mais do que ir a uma igreja. Seguir a Cristo é mais do que acompanhar Jesus. Pode parecer a mesma coisa, mas é diferente. Veja que a Bíblia ela relata por diversas vezes que Jesus ele caminhava de cidade em cidade, e não eram poucas vezes que a Bíblia relata isso, dizendo que uma grande multidão o acompanhava. Mas notem que essa grande multidão, apesar de ser um número grande de pessoas, essa multidão não representava os discípulos de Jesus. Havia uma grande multidão, mas poucos eram aqueles que realmente poderiam ser considerados como seguidores de Cristo. E poucos ainda poderiam ser considerados como discípulos de Jesus. Pode não ser um entendimento, é muito difícil para a gente, porque não está no nosso contexto cotidiano, extramuro de igreja, essa palavra discípulo é algo mais difícil para a gente entender, porque acaba quase que virando uma expressão crentez do discípulo, e muitas vezes as pessoas não entendem o real sentido. Se eu sair perguntando a um por um o que é ser discípulo, poucas pessoas vão poder me dizer com mais propriedade. Mas para que você possa entender de uma forma geral e vocês possam gravar de uma maneira muito prática, muito fácil, um discípulo é um seguidor. Não é qualquer tipo de seguidor, mas é um seguidor que é dedicado. Um seguidor dedicado a aprender os ensinamentos do Mestre, a viver esses ensinamentos do Mestre
e a ser transformado pelo ensinamento do Mestre, a ser conformado, a ser construído pelos ensinamentos do seu Mestre. E nesse texto que nós estamos lendo, ele narra exatamente o chamado dos 4 primeiros discípulos de Jesus. Os 4 primeiros que se tornariam apóstolos de Cristo. Narra o chamado de Pedro e do seu irmão Tiago. Narra também o seu irmão André. Narra também o chamado dos 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João. Homens comuns, homens pescadores, homens do povo, que Jesus chama para ser discípulos, para transformá-los, e homens que pouco tempo depois, alguns anos depois, foram homens considerados importantes para a expansão do Evangelho, importantes para o início da era cristã. Notem que André foi o primeiro a ter essa importância, porque foi ele que levou Pedro até Jesus Cristo. E esse evento está narrado lá em João, no capítulo 1, nos versículos 41 e 42. A Bíblia narra o momento em que André leva Pedro a conhecer Jesus. Não diferente disso, o seu irmão o seu irmão Pedro foi considerado também uma pessoa importantíssima no meio dessa expansão do Evangelho, porque Pedro ele foi considerado o líder dos apóstolos. Tiago, filho de Zebedeu, ele foi o primeiro mártir dentre os discípulos, dentre os apóstolos, o primeiro a morrer por amor a Jesus Cristo. E a gente pode encontrar isso no texto de Atos, no capítulo 12. Capítulo 12, versículo 2, diz que Tiago, ele morreu, ele foi martirizado por amor a Jesus Cristo. E João, o discípulo amado, a quem Jesus recostou a cabeça na ceia. João, o que escreve o Evangelho. João também, que escreve também as 3 cartas, 1º, 2º e 3º João. São homens que eram comuns, mas homens que se tornaram tão importantes para o anúncio do Evangelho. Esse mesmo Evangelho que chegou até nós. Esse mesmo Evangelho que está sendo pregado hoje, nessa noite. E nessa noite eu queria apontar, queridos, nesse texto, nesses pequenos versículos que nós lemos, do capítulo 4 de Mateus, eu queria apontar alguns detalhes importantes a respeito desse chamado, desses 4 homens. E detalhes que trazem preciosas lições para a gente. Que dentre eles, nas entrelinhas, trazem preciosas lições a respeito do nosso chamado. Porque todos nós temos um chamado. E esse texto ele traz lições preciosas a respeito disso. Do nosso chamado para sermos discípulos de Jesus. Entendam que, em primeiro lugar, essas pessoas eram pessoas comuns. E Jesus chama pessoas comuns para serem os seus discípulos. No versículo 18 que nós lemos, diz: Jesus estava à beira do mar da Galileia, andando. Ele viu 2 irmãos, Simão, a quem chamou de Pedro, e André. E eles estavam fazendo o quê? Lançando redes ao mar, porque eram pescadores. O texto revela que essas pessoas eram pessoas comuns. Essas pessoas não eram sacerdotes. Jesus não foi até o templo para chamar os seus primeiros discípulos, pessoas que eram ligadas à religiosidade daquela época. Quem sabe se fosse eu, se fosse cada um de vocês, nós teríamos chamado pessoas assim, para formar a base dos discípulos, pessoas importantes, pessoas cultas, pessoas de conhecimento de causa, pessoas que já conheciam as leis e os profetas. Mas Jesus não chama os sacerdotes. Jesus não chama também levitas, aqueles que estavam dia após dia no templo, servindo ao templo. Jesus não chama nenhum tipo de doutor da lei. O chamado de Jesus não é endereçado a nenhum tipo de pessoa conhecida e reconhecida naquela época. Nenhuma pessoa famosa, nenhuma pessoa com influência na sociedade.
Quem sabe se fosse eu a chamar, chamaria alguém influente, porque as minhas palavras, os meus ensinamentos pela boca de uma pessoa influente alcançaria muito mais pessoas num curto espaço de tempo. Eu, na minha mentalidade limitada, na minha mentalidade humana, de repente pensaria dessa forma. Mas o pensamento de Cristo e o propósito de Cristo é diferente dos nossos propósitos e pensamentos. Ele chamou pessoas comuns, pessoas simples. Ele chamou pessoas que eram pescadores. Ele chamou pessoas que trabalhavam arduamente pelo seu pão de cada dia. Jesus Cristo chamou pessoas comuns, pessoas do povo. Não chamou pessoas da alta sociedade, mas pessoas do povo. E aí, quando eu me deparei com esse detalhe, eu fico refletindo sobre as Escrituras. A gente se pega numa surpresa tão gostosa, porque é tão interessante como Deus faz isso com o ser humano, né? Parece que faz parte de Deus Ele pegar pessoas pequenas para fazer grandes coisas. Faz parte da grandeza e da soberania de Deus pegar pessoas improváveis para fazer coisas extraordinárias. Quando a gente para pensar, e está descrito no livro de Samuel, quando Deus chama uma criança, o pequeno Samuel, e ele fala de forma audível, e Deus insiste falando aos ouvidos de Samuel, até que Samuel responde. E essa criança, esse improvável, essa pessoa comum, por meio dessa pessoa comum, o Senhor faz grandes coisas, porque o Senhor transforma essa criança, primeiramente num profeta sobre a casa de Eli, e depois sobre profeta sobre toda a nação de Israel. É interessante como Deus pega uma pessoa improvável, uma pessoa simples, um pequeno pastor de ovelhas que estava no campo, que não era considerado nem pelo seu pai, porque quando Samuel entra na casa de Jessé e diz que ali ele escolheria alguém para ser ungido rei, Jessé escolhe os filhos mais velhos, os filhos aparentemente mais dignos de serem considerados e ungido rei. E então o Senhor reprova cada um deles e diz assim para Samuel: o Senhor não vê como o homem vê, o Senhor vê o coração. O homem olha o exterior, mas o Senhor olha o coração de cada um de nós. E o Senhor pega um pequeno Davi, um pastor de ovelha, que estava no campo pastoreando as ovelhas, e unge rei de Israel. Um rei segundo o seu coração, como a Bíblia fala. Um rei que é reconhecido e um rei que é falado, estudado, admirado até hoje. Da mesma forma, o Senhor pega um jovem chamado Jeremias, outro improvável, e faz dele um profeta. E não diferente disso, o Senhor escolhe 4 homens improváveis, 4 pessoas comuns, 4 pescadores, para fazer deles os primeiros discípulos, os primeiros dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Os primeiros dessas pessoas são tão importantes para nós, pela dedicação e pela expansão do Evangelho. Deus escolheu pessoas comuns para serem seus discípulos, para iniciarem a proclamação do Evangelho que fala até hoje aos nossos corações, do Evangelho que tem transformado vidas, mudado vidas até hoje. Olha o que vai dizer lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, se for possível colocar aqui para a gente, 1 Coríntios 1, de 27 a 29. Diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas,
as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. O Senhor chama pessoas comuns, porque se chamasse os melhores entre os melhores dos homens, seria muito fácil. E de repente nós aqui poderíamos estar questionando: ah, mas esses homens também eram homens ponto fora da curva. E então a glória do Senhor seria colocada até em xeque. Mas escolhendo os mais improváveis, os mais comuns, os mais simples, os menos conhecedores, o Senhor não divide a sua glória com ninguém, porque a glória é do Senhor. E se o Senhor, preste muito bem atenção nisso, se o Senhor chamou pessoas simples, pessoas comuns, para realizarem grandes coisas, coisas extraordinárias para nós, Ele pode sim usar a mim e a você para fazer a sua obra. Não existe limitação para o poder do Senhor. O que existe é uma limitação nossa quanto à resposta ao chamado que o Senhor nos faz. Não importa o quão fraco você possa se sentir, não importa o quanto incapaz você possa se sentir, não importa se você acha que você não é capaz, o que importa é que se o Senhor te chamou, você precisa atender a esse chamado e atender de forma imediata. Portanto, querido, diga sim ao chamado do Senhor. Diga sim ao chamado do Senhor. Não importa se você não fala tão bem, se você não tem essa eloquência de falar em público, não tem uma boa oratória, porque eu sei que é algo difícil, é algo muito difícil e eu sou prova disso. Eu não sei como eu consigo às vezes falar isso, e eu sei que é pelo Senhor, porque eu sou uma pessoa limitada. Eu não tenho essa facilidade toda que a doutora Marina tem de falar em público. Mas o que a gente faz não por nós mesmos, mas movido pelo Espírito Santo de Deus, assim como a doutora Marina, movida pelo Espírito Santo de Deus. Você pode não ter essa eloquência toda, você pode não ser a pessoa mais instruída, você pode também se achar o menor dentro da sua casa, assim como Davi era o menor dentro da casa dele, se achar fraco, insignificante. A verdade é, queridos, que Deus, Ele quer te usar da maneira que você é. E Deus quer te usar para transformar a vida das pessoas ao seu redor, a vida das pessoas no seu trabalho, a vida das pessoas na sua igreja, a vida das pessoas dentro do seu PGM, a vida das pessoas na tua escola, na faculdade, na fila do banco, conhecendo alguém comprando pão. A verdade é que Deus quer te chamar para transformar a vida das pessoas, ainda que você se considere uma pessoa fraca, uma pessoa limitada, porque isso não vai fazer dividir a glória de Deus, porque mesmo você sendo limitado, Deus vai te usar, e a glória do Senhor vai ser manifesta, e vai ser dada glória a quem tem glória, a quem tem honra, que é o Senhor Jesus. O Senhor chama pessoas comuns. Em segundo lugar, queridos, dentro do discipulado, do chamado do discipulado, existe algo que a gente sim precisa fazer. Ao recebermos um chamado, esse chamado requer renúncias. O discipulado requer renúncias. No versículo 19, versículo 20, Jesus disse: sigam-me, e eu vos farei pescadores de homem. No mesmo instante, aqueles homens, eles deixaram as suas redes e os seguiram. Eles deixaram o que eles estavam fazendo na mesma hora, imediatamente, ou como diz aqui o texto, no mesmo instante. Eles não pararam, eles não titubearam, eles não entraram
questionando, mas precisa ser agora. Não, no mesmo instante eles largaram tudo e seguiram Jesus. Nota que esses homens, eles possuíam profissões. Eram pessoas que possuíam trabalho. Não eram desocupadas. Aqueles homens possuíam família. A Bíblia fala sobre a cura da sogra de Pedro. Pedro possuía família. A Bíblia fala que Tiago e João eram filhos de quem? De Zebedeu. E que estavam ajudando o pai naquela hora. Eles possuíam família. Possuíam responsabilidades, possuíam compromissos, possuíam tudo. Mas diante da prioridade do chamado de Jesus, eles largaram tudo e seguiram a Cristo. Ao serem chamados, eles deixaram tudo. E aceitaram o discipulado, queridos. É largar tudo, para seguir a Jesus. Aceitar o discipulado é romper com o passado. É deixar o passado no passado e se abrir para o novo. E passar a mergulhar para viver uma nova identidade. Porque aquele que era conhecido antes como um pescador, agora está sendo conhecido como um discípulo. Porque o pastor Fábio, que antes era conhecido como mais um ou como uma outra pessoa, agora é o Fábio, discípulo. Porque cada um de vocês que antes eram conhecidos como irmão de alguém, como filho de alguém, como aquela pessoa que mora no número tal, da rua tal, a quem eu cresci, com quem eu estudei, com quem eu trabalho, com quem eu vejo todos os dias, com quem eu me encontro todos os dias na rua, vocês passarão a ser aquela pessoa que é discípulo de Jesus. E vocês já não mais levarão a sua identidade, mas serão investidos de uma nova identidade, sendo representantes, sendo um reflexo da imagem, da identidade de Cristo, que fala através de você. Vocês receberão também, aceitar o discipulado, é romper o passado e viver uma nova perspectiva. Se existe um sentido na vida, esse sentido é Jesus. E existe um sentido na vida, e esse sentido, ele é Jesus. É uma das grandes perguntas que o ser humano pretende responder. O sentido da vida. Esse sentido, ele possui um nome, Jesus Cristo. Viver uma nova missão. Mateus 28:19, Jesus falou assim: portanto, ide, que é um verbo contínuo, que é indo, façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinem a esses discípulos todas as coisas que eu tenho mandado. Nós somos impelidos de uma nova missão, deixando tudo para o passado, atendendo ao chamado, largando tudo no passado. Nós somos impelidos por uma nova missão, e consequentemente nós temos um novo futuro. O futuro que nos aguarda não é mais o futuro que nós caminhávamos, que nós trilhávamos com as nossas próprias pernas, segundo o caminho que era direcionado por nossa própria mente. Mas agora nós somos guiados pelo Espírito Santo para cumprir a missão que Deus nos mandou, para nos levar a um fim que Deus já predestinou para cada um de nós. Existe um futuro, sim, um novo futuro para nós. Os erros do passado, eles já não representam mais quem nós somos. Os erros que você cometeu no passado já não representam mais aquela pessoa que você é hoje, porque você disse sim ao chamado de Jesus. 1 Coríntios diz que aquele que está em Cristo é uma nova, as coisas velhas, ficou no passado, eis que tudo se fez, tudo é novo. Os seus erros do passado não te representam mais. Quem você era no passado já não representa mais quem você é hoje.
Até mesmo aquilo que você conquistou no passado, é que você tinha orgulho de dizer, porque eu construí isso, aquilo outro, já não te representa mais. Porque hoje você já não vive mais para si. Não mais eu, mas Cristo vive em... Nós não vivemos mais para nós mesmos. E o mais importante de tudo é que quando Jesus ele olha para você, querido, ele não enxerga os teus erros, uma vez que você disser sim, né? Você dizendo sim ao chamado para ser discípulo. Quando Jesus olha para você, ele não vê mais os seus erros. Quando Jesus olha para você, ele não vê mais quem você era no passado. Quando Jesus olha para você, ele não vê mais as pessoas que se vangloriavam pelos seus próprios merecimentos. Quando Jesus olha para você, ele enxerga o Dylan, a Gabi, a Elizabeth, a Camila, a Aline, o Diego, a Amanda, o Tiago, o Fábio, o Diego. Ele vê a Rafaela, ele vê cada um de nós como discípulo dele. E quando Deus olha para cada um de nós, ele vê o próprio Cristo, porque é isso que nós fazemos. O cristão é aquele pequeno Cristo que carrega em si, não somente a bandeira de Cristo, mas uma missão. E quando ele olha para você, ele enxerga um discípulo. E Jesus quer transformar a sua história, querido. Nessa noite, Jesus quer transformar a sua vida. Nessa noite, Jesus quer te dar uma nova oportunidade. Ele quer fazer uma transformação pessoal na sua vida. E seguir a Jesus, ou mais seguir a Jesus, ele requer renúncia. Jesus Cristo falou: se alguém quiser vir após mim, é a primeira coisa, negue-se a si mesmo, renuncie a si. Seguir a Cristo requer disposição. Uma coisa é você querer, ter desejo, outra é você ter disposição para você fazer. Requer disponibilidade e disposição, que são duas coisas diferentes. Porque tem muita gente que está disponível, mas não está disposto. Tem gente que tem tempo para fazer, que pode fazer, mas não quer fazer. Requer renúncia, disponibilidade, requer disposição, requer obediência, porque Jesus falou: venha, siga-me. Isso não é apenas um convite, ele é uma ordem. Requer obediência. Seguir a Jesus requer dependência. Sabe por quê? Porque podem surgir dias, queridos, presta muita atenção nisso. Podem surgir dias que o sol não vai brilhar tão claro. Dias que a tristeza vai bater à nossa porta. Dias que a perseguição pode bater à nossa porta. Dias que a enfermidade vai bater à nossa porta. E aí a gente pode ficar 1 mês e 15 dias internado numa cama de hospital. E aí a gente vai deixar de ser discípulo por causa disso? A gente vai deixar de cumprir a missão por causa disso? Será que isso vai ser o motivo para nos parar ou nos atrasar? Ou para nos dispersar? Eu preguei aqui recentemente sobre as distrações. Será que isso vai ser o motivo que vai nos distrair da missão que nós fomos impelidos, que foi confiada a nós? Requer, queridos, dependência. É saber que nós não dependemos de nós mesmos, mas ainda que nós venhamos a nos sentir fracos, o Senhor Jesus nos fortalece. Quando o apóstolo Paulo falou: posso todas as coisas naquele que me fortalece, lá em Filipenses 4,13, que muitas vezes as pessoas até tatuam isso no corpo, dizendo que, como se isso fosse, algo que
que aquela pessoa fosse imparável, porque fosse uma pessoa que fosse outorgada sobre aquela pessoa algum tipo de poder sobrenatural. O apóstolo Paulo estava falando algo muito diferente, porque Paulo estava falando assim: sei viver com muito, sei viver com pouco, sei viver na fartura, mas também sei viver na necessidade, sei viver na fartura, mas sei viver também na escassez. Olha só que são situações completamente diversas, completamente extremas. Sabe por quê? Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso é dependência. E seguir Jesus requer dependência. Mas olha outra coisa interessante. O compromisso do discípulo não está somente no aprender e no viver. Não está somente no ser transformado pelos ensinamentos do Mestre. Mas o compromisso do discípulo também está no compartilhamento daquilo que ele aprende, que ele vive, de que ele foi transformado. Olha só nessa frase que Jesus fala: sigam-me e eu os farei pescadores de homem. A primeira parte, sigam-me. Jesus está chamando o ser humano para uma renúncia. E nós já falamos a respeito de renúncia. Jesus me chama, te chama para negar a nós mesmos. Não me chama e te chama para uma renúncia. Me chama e te chama para deixar tudo imediatamente e segui-lo. Em segundo lugar, Jesus fala: e eu os farei pescadores de homem. E eu os farei. Esse "e" é uma adição. Porque você seguiu, está sendo adicionado na sua vida uma ação sobrenatural do Senhor. E esse farei do Senhor, queridos, ele quer dizer, representa para a gente uma transformação pessoal. Porque um discípulo ele não é feito da noite para o dia. Um discípulo é feito de forma gradual, de forma gradativa e contínua. Olha o que vai dizer 2 Coríntios 3,18. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados continuamente, de forma gradativa. Estamos sendo transformados com a glória cada vez maior. Olha só como é que a coisa é contínua, e essa transformação ela só vai se adicionando na nossa vida. É uma transformação que ela não retrocede, mas é uma transformação com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é Espírito. Querido, nós estamos sendo transformados a cada dia. Se existe uma frase que resume a minha vida, espero que a sua vida também é assim: estou em obras. Porque aquele que começou a boa obra há de completá-la até a vinda de Cristo Jesus. Esse é o verdadeiro contexto do texto. Mas a gente se apropria também para todas as outras áreas da nossa vida também. Nós estamos em obra e nós estamos sendo transformados a cada dia. E para que a segunda etapa ela possa ser concretizada na nossa vida, ou seja, eu farei de vocês, é necessário que a primeira também se cumpra. Vem, siga-me, e eu farei de vocês pescadores de homem. A terceira etapa é que, uma vez sendo transformados, uma vez sendo preparados, nós somos enviados para cumprir uma missão. E qual é a nossa missão? Sermos pescadores de homens, pescadores de vidas. Para chegar a essa terceira etapa, queridos, é preciso passar pela segunda. Para chegar à segunda etapa, é preciso passar pela primeira. Seguir, se submeter à transformação, para que a gente possa cumprir a missão. Precisamos ser preparados antes de tudo. E a gente só pode fazer discípulo se antes de sermos discipuladores, nós formos discípulos.
precisamos aprender a ser discípulos, para então sermos bons discipuladores, ensinando nos ensinamentos que nós aprendemos com o nosso Mestre, que é Jesus Cristo. E já caminhando para o fim, querido, terceiro ponto a terceira verdade, o terceiro ponto do texto, é que o discipulado, ele inicia com um chamado, e ele requer uma resposta. Ele inicia com um chamado e uma resposta. Versículo 21 e 22 de Mateus 4. Indo adiante, viu os outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, o seguiram. Deixaram o barco e o seu pai e o seguiram. Notem que esses homens estavam cuidando das suas vidas. Eles estavam fazendo alguma coisa. Eles não estavam parados. Aqueles homens, eles estavam cuidando das suas vidas, eles estavam ocupados. Esses homens, eles estavam trabalhando. Sabe o que a Bíblia nos ensina com isso? Jesus, ele não chama desocupados para fazer a sua missão. Ele não chama pessoas ociosas para segui-lo. Porque seguir Jesus, querido, seguir a Cristo, não pode ser encarado como um hobby. Não pode ser encarado como um passatempo, como uma atividade que eu faço quando eu quero, no dia que eu quero, a hora que eu quero e da forma que eu quero. Jesus Cristo chama pessoas sérias e compromissadas para serem seus discípulos. Porque ser discípulo de Jesus é necessário, antes de tudo, haver reconhecimento de prioridade naquilo que nós estamos fazendo. Seguir a Jesus, ele tem um caráter de prioridade na nossa vida. E para ser discípulo é necessário que haja trabalho, porque o trabalho não vai acabar. Vai haver trabalho, sim. Para ser discípulo é necessário haver dedicação, relacionamento. E para você se relacionar, você precisa se dedicar. Para você aprender os ensinamentos antes do relacionamento, você precisa se dedicar. Fazer novo discípulo é necessário dedicação. E é necessário um compromisso. O nosso primeiro compromisso como discípulos, queridos, é com o nosso Mestre Jesus. Depois com a pessoa que nós estamos sendo discipulada, depois com a pessoa que nós estamos discipulando. Mas acima de tudo, o nosso compromisso é com Jesus. E eu fico muito triste quando às vezes eu vejo, graças a Deus não tem mais acontecido isso, eu tenho ficado muito feliz, sabe, Dilma? Quando eu olho as fotos dos PGMs, aquelas fotos assim cheias de pessoas, aquela coisa muito linda. Mas chegou dia, já teve dias de eu ficar muito triste por ver uma foto de um PGM que o supervisor traz para a gente conteúdos preciosíssimos para a nossa vida. O líder do PGM se dedica estudando, preparando aquele tempo de comunhão, de edificação, para poder passar para cada um dos componentes do PGM. E aí ninguém aparece. E aí às vezes um ou dois aparece, fica uma foto meio tímida, e ao invés da gente tirar aquela foto assim, né, com orgulho a gente tira assim e aumenta até o zoom, se necessário for, para poder juntar todo mundo numa mesma foto, para poder pegar na foto, enquadrar todo mundo. Mas graças a Deus essa é uma realidade que está mudando na nossa igreja. Ser discípulo requer trabalho, dedicação, compromisso. E é interessante a gente entender que não é o discípulo que escolhe o seu mestre. Não foi Pedro, nem André, nem Tiago, nem João que escolheram Jesus para ser o seu mestre. Mas eles estavam lá e Jesus os encontrou e os chamou para serem seus discípulos. Não é o discípulo que escolhe o mestre, mas é o mestre quem escolhe o seu discípulo. Da mesma forma, nós precisamos entender que não somos nós que escolhemos nem quando e nem como nós serviremos o Senhor.
Olha o que Jesus vai falar lá em João 15. Quando Jesus fala da videira e dos ramos, ele fala no capítulo 15 de João, no versículo 16, que vocês não me escolheram. Dá para colocar João 15, 16? Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, para quê? Para irem e darem frutos, e frutos que permaneçam. Não fomos nós que escolhemos Jesus, mas foi Ele que nos escolheu, para irmos, darmos frutos, e não frutos podres, não frutos que vão se estragar, mas frutos que permaneçam. Frutos que suas sementes gerarão novos frutos, e que gerarão novos frutos, e gerarão novos frutos, frutos que permaneçam. Quantas vezes nós já usamos os nossos compromissos pessoais como uma desculpa para retardarmos uma resposta a uma ordem, a um convite, a um chamado do Senhor? Quantas vezes nós usamos os nossos compromissos para não obedecer essa ordem do Senhor Jesus? Eu tenho certeza que você já deve estar se lembrando de algumas ocasiões em que você deu uma desculpa de um compromisso pessoal para não fazer aquilo para o qual você foi chamado. Quantas vezes a gente dá desculpas de compromissos pessoais para a gente não ser discípulo, para a gente não se envolver no discipulado como discípulo, para aprender sobre Jesus, sobre os ensinamentos de Jesus. Quantas vezes nós usamos dos compromissos como desculpa para a gente não exercer o ministério de discipular alguém, ensinando essa pessoa aquilo que Jesus nos mandou ensinar, que está lá em Mateus 28, 19. Quantas e quantas vezes a gente dá desculpas esfarrapadas? Foi Jesus que nos chamou ao discipulado. E esse chamado de Jesus, ele espera uma expectativa a nosso respeito. Esse chamado de Jesus gera uma expectativa de uma resposta. É necessária uma resposta. Tá certo que às vezes a gente traça planos para a nossa vida. Isso é ruim? Não, não é ruim. Às vezes a gente traça, a gente quer fazer a nossa própria história, a gente está investindo na gente, a gente pensa no melhor futuro, a gente vai traçando planos, agora eu vou fazer isso, depois que eu terminar isso aqui, eu vou fazer aquilo outro. Mas seja qual for, queridos, seja qual for a sua história no passado, seja qual for os seus planos para o futuro, os planos do Senhor Jesus são maiores e melhores do que os nossos. Aqueles 4 homens poderiam continuar sendo pescadores para o resto da vida deles. Mas Jesus os chamou para ser discípulos e apóstolos e mestres que ensinaram outras pessoas os ensinamentos do Mestre Jesus. Nessa noite Deus quer te usar para transformar vidas. Nessa noite Deus quer te usar. Mas antes, Deus quer transformar a sua vida. Antes de te usar para transformar vidas, o Senhor Jesus quer usar você, quer transformar a sua vida, para então Ele te usar. E nessa noite Jesus te chama para segui-lo. Vem, segue-me. Jesus te chama para ser não só uma pessoa que o acompanha indo de lugar em lugar, que acompanha ao longe só observando os seus feitos, os seus milagres, mas Jesus está te chamando essa noite para um relacionamento, te chama para segui-lo. E esse chamado, queridos, ele requer uma resposta. Requer uma resposta.
E esse tipo de coisa às vezes gera medo na gente, né? Existe um medo, uma resistência quanto ao novo, não é isso mesmo? Mas não tenha medo não. O novo com Jesus é mais seguro do que todos os nossos planos traçados, calculados, recalculados. O novo de Jesus, aquilo que é novo para a gente, é mais seguro do que tudo aquilo que nós consideramos como seguro pelas nossas próprias forças, por aquilo que nós pensamos. Não tenha medo de depender de Jesus, não. Não tenha medo de seguir Jesus. Não fuja do que Deus quer fazer na sua vida. Diga sim. Uma resposta imediata. Eu queria te fazer uma pergunta. Quantos aqui têm certeza do seu chamado para ser discípulo? Levante uma de suas mãos. Aquele que tem certeza do seu chamado para ser discípulo. Aquele que tem certeza do seu chamado para gerar novos discípulos. Levante uma de suas mãos. Certeza do chamado para gerar, para ser um discipulador. Agora você não vai precisar levantar sua mão não, porque eu não quero te expor. Você vai responder para você mesmo. Quantos aqui realmente têm colocado isso em prática na vida? Quantos têm colocado? Existe uma necessidade urgente de dizermos sim ao chamado do Senhor. E se nessa noite você deseja atender a esse chamado, o chamado de Jesus a ser discípulo em sua vida, eu quero te convidar a levantar uma de suas mãos. Você estará aí, eu aqui, daqui eu orarei por sua vida. Mas levante uma de suas mãos, se você entendeu essa necessidade. Se você entendeu que existe um chamado sobre a sua vida, que você não tem realmente exercido esse chamado, e que nessa noite você quer aproveitar essa oportunidade que Jesus está te dando. Amém, Deus te abençoe. Amém, Deus te abençoe. Amém, Deus te abençoe. Deus te abençoe, irmãos. Que você quer aproveitar essa oportunidade de ser realmente discípulo de Jesus Cristo. Levante uma de suas mãos. Amém, amém, amém. Deus te abençoe. E se nessa noite, talvez você tenha percebido a importância e a urgência de fazer novos discípulos, de ser discipulador, de ensinar um pouquinho daquilo que você aprendeu com Jesus, daquilo que você aprendeu como discípulo de Jesus, e que você tenha percebido que você está sendo despertado para esse compromisso. Eu quero te pedir para se colocar de pé. Nós estaremos orando, agradecendo ao Senhor. Senhor, obrigado, Deus, porque não fomos nós que escolhemos o Senhor, isso já está muito claro em nossas mentes. Temos a plena convicção, ó Pai, de que nós somos infinitamente pequenos e limitados, Senhor. E com muita gratidão no coração, nós queremos, ó Pai, expressar aqui, Senhor, dizer que foi o Senhor quem nos chamou, porque de nós mesmos nós não teríamos nada para oferecer ao Senhor. Mas aprove o Senhor nos escolher, nos chamar. E por isso nessa noite, Senhor, assim nos colocando de pé, nós queremos dizer sim ao chamado do Senhor. Queremos dizer sim ao seu chamado, Senhor, primeiro para sermos discípulos, para sermos transformados pelo Senhor, para recebermos do Senhor todo o preparo necessário para cumprirmos a sua missão. Queremos dizer sim também para o compromisso que nós temos, essa missão que foi dada a nós de fazermos novos discípulos e assim aumentar o teu reino, Senhor. De sermos instrumentos de transformação de vidas, ó Pai.
que seja a começar em nós, para ser através de nós e por meio de nós, Senhor. Queremos, Senhor, fazer muito mais, ó Pai, para o Senhor. Queremos, Senhor, fazer a Tua vontade. Queremos, Senhor, Te seguir irrestritamente, incondicionalmente, dependendo do Senhor a cada dia, e colocando no Senhor a nossa fé, a nossa confiança, a nossa vida. Dizemos aqui, Senhor, que nós dependemos do Senhor. Dizemos aqui, Senhor, que o Senhor é o nosso Senhor, é aquele que nos guia, que nos guarda. Dizemos aqui, Senhor, que é o Senhor que nos proporciona tudo o que nós precisamos. Dizemos, Senhor, que por pior que possa parecer o nosso dia, ainda que o nosso dia vire noite, o Senhor é Senhor na nossa vida. E sendo o Senhor o nosso Deus, nós de nada sentiremos falta, porque nós podemos todas as coisas, passar pelos dias bons e pelos dias ruins, porque nós podemos todas as coisas em Cristo quem nos fortalece e quem nos sustenta. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado em nome de Jesus.